Olá, muito obrigado pela sua companhia e pelo prazer da sua audiência. Nós hoje temos um tema relevante para levar até você. Nós vamos discutir incentivos fiscais e o planejamento do Estado de Mato Grosso. O que isso influencia diretamente na sua vida como cidadão. Nós temos hoje o quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves, que vai tratar da noite cuiabana, dos prazeres da noite cuiabana e um comparativo, inclusive, com outros estados ou cidades brasileiras. Vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Mas havia uma discussão muito grande entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte sobre o número de botequins, que simboliza a noite. Porque noite não existe se não tiver boteco, botequim, bar, não existe. E eles partiram para a pesquisa. E na pesquisa deu que a cidade que tem maior número de boteco, botequim e bar funcionando à noite é Belo Horizonte. E o Rio ficou inconsolável. Agora eu digo o seguinte, é porque eles não pesquisaram no Cuiabá. Porque se eles viessem a Cuiabá e considerando a população de Cuiabá, a população de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, diriam que Cuiabá, percentualmente, é a cidade que tem o maior número de boteco, botequim, barzinho funcionando à noite. E isso, a noite é alegria. A noite eu acho mais saudável que o dia. A noite tem história, o dia não tem. Nascer do dia não tem, está nascendo. Agora, à noite, todo mundo já tem uma história, que é do dia. E é gostoso conversar sobre as histórias, né? Cuiabá é da noite. Da noite é Cuiabá. Quem de nós já não curtiu os prazeres da noite cuiabana? Mas hoje nós vamos falar, como eu disse no início do programa, de um assunto de seu interesse, incentivos fiscais e o planejamento do Estado de Mato Grosso. Para isso, estou aqui com os nossos convidados mais do que especiais, Dr. Arnaldo Alves, ex-secretário de Infraestrutura e atual secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso. Também nos faz companhia o Dr. Carlos Avalone, ex-secretário de Turismo, de Indústria e Comércio e deputado estadual em Mato Grosso. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos para discutir esse tema tão importante para você. O governo do estado acaba de abrir as portas para os servidores públicos realizarem um sonho, o sonho da casa própria. Com o programa MT Habita Mais, agora todo servidor público estadual e municipal, efetivo, aposentado ou pensionista, vai ter acesso a crédito imobiliário com condições excelentes para financiar a sua casa. Para saber mais, acesse vicegovernadoria.mt.gov.br. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Voltando dos nossos comerciais, eu estou aqui acompanhado do Dr. Carlos Avalone, engenheiro civil, deputado estadual, ex-secretário de Turismo e de Indústria e Comércio no governo Dante de Oliveira. Também nos acompanha aqui o Dr. Arnaldo Alves, secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso no governo Jairo Maggi e também no governo Silval Barbosa, além de ter ocupado também a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso. É um prazer recebê-los aqui, Dr. Arnaldo e Dr. Carlos Avalone. O prazer é meu, estamos à disposição aqui. Estamos às ordens, secretário. Nós vamos assistir a uma matéria em que fala rapidamente o que é o planejamento no Estado de Mato Grosso, e para você que está sintonizado, que está conosco, nós vamos debater aqui hoje a economia de Mato Grosso, seus efeitos, especialmente relativo à questão do planejamento do Estado de Mato Grosso e a questão tributária. O que a renúncia ou os incentivos fiscais podem influenciar no desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Quais são as vertentes prós, as vertentes contras, quais são as implicâncias que essas concessões podem incorrer no desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. A CEPLAN é responsável pelos indicadores do Estado.
No site estão disponíveis potencialidades e fragilidades de cada região de Mato Grosso. As informações servem inclusive para desenvolver políticas públicas. A CEPLAN está dividida em 3 superintendências: orçamento, planejamento e produção e gestão de informação. A superintendência é responsável por produzir indicadores, estudos e informações, tá? do meio social, econômico, ambiental e cartográfico. Essas informações, elas são para subsidiar no planejamento, na verdade. Através destes dados, todo o planejamento municipal pode ser executado com mais agilidade e precisão. Nós colocamos uma série de informações e os nossos produtos já estão saindo assim, a partir desse banco de dados. Por exemplo, os perfis municipais, que é um outro produto nosso. Você aperta, quero informações de Cuiabá, e você tem uma série de informações de Cuiabá, de saúde, saneamento, habitação, população, economia. Também é de responsabilidade deste departamento o setor de cartografia, que atualmente trabalha na finalização da delimitação das áreas municipais e também estadual. A base cartográfica é uma das responsabilidades da Secretaria de Planejamento. Essa base está sendo evoluída no decorrer dos tempos, né? Existia uma base 1 para 250 mil, com detalhes muito maiores, né? E hoje nós estamos com a base de 1 para 100 mil, que se vê os aspectos com melhor detalhe. Na busca da otimização dos trabalhos, o departamento também atua na expansão da resolução dos dados. Através disso, será possível verificar mais de perto o potencial de cada região. O projeto dos solos estão fazendo, ele foi elaborado no diagnóstico de zoneamento na escala 1 para 250 mil. Hoje, esse projeto está sendo executado na escala 1 para 100 mil. O que acontece? Uma grande área que antes era considerado areias, hoje, com maior detalhe, ela deixa de ser areia, passa a ser uma área produtiva, tá? Porque quando você dá um zoom naquela área, você vê o que é areia e o que é solo produtivo. Então, é um projeto muito interessante. Bom, Arnaldo, você que é secretário de Planejamento, nós vimos aí sobre a questão da base da cartografia do Estado de Mato Grosso. Não só isso, temos também o zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado, se não me falha a memória, dividido em 12 grandes polos e em subpolos também, mais de 92 ou 96, se não me falha a memória. E como é que está planejado o Estado com essa base de dados que nós temos? Muitas das vezes, quando você tem numa escala menor ou maior do que a que nós tínhamos, agora de 1 para 100 mil, você acaba descobrindo muitas das vezes que algum município, as suas áreas limítrofes, não são bem aquelas que haviam sido divulgadas ao longo da história. Isso influencia diretamente na questão do investimento, na questão da receita daquele município, principalmente na divisão do bolo do Fundo de Participação dos Municípios. A Secretaria de Planejamento está vendo isso com olhos clínicos e está resolvendo essa questão, ou nós estamos em cima de um problema insolúvel? Não, na realidade, esse problema especificamente está sendo resolvido junto com a Assembleia. Existe uma comissão que foi formada, esse trabalho já vem sendo realizado há mais de 2 anos. É um trabalho de detalhe. Efetivamente, quanto mais você aproxima da visão do terreno, logicamente, aquelas distâncias, elas sofrem algumas alterações. Mas o que se propõe hoje é que não há nada se perca, que você mantenha mais ou menos dentro da linha daquilo que é necessário, e o que busca hoje é evitar, por exemplo, um município que tenha uma área muito grande e que parte dele não é atendido vamos dizer assim, pela própria prefeitura daquele município, e às vezes é atendido por outro município, é que se faça os ajustes nessas linhas de atendimento. Mas isso vai ser feito em conjunto com a Assembleia Legislativa, com o próprio município, de tal forma que fique a solução seja dada em conjunto e que ninguém saia prejudicado. Esse é um trabalho que está sendo feito já há mais de 2 anos. Avalone, esta precisão da área geográfica para os investimentos, especialmente na concessão de alguns incentivos para a instalação de indústrias do Estado de Mato Grosso, ela é importante ou ela é irrelevante? Não, ela é importante porque você precisa saber as dimensões exatas de cada município e principalmente de cada região. Os incentivos fiscais, eles precisam ser determinados regionalmente. Quer dizer, nós precisamos que todas as regiões tenham incentivos e ele tem que vir em cima daquilo que é natural, que é a produção natural dessas regiões. Então, você ter a dimensão exata de cada município é importante para todos, inclusive para os incentivos fiscais.
Arnaldo, nós vamos aprofundar um pouco mais a questão dos incentivos fiscais, mas antes de nós fazermos isso, era importante que você colocasse minimamente, para quem está nos assistindo, quais são os números do Estado de Mato Grosso hoje para efeito do planejamento do Estado. Nós tínhamos, além do planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo, o antigo MT+20, se não estou enganado, mudou essa nomenclatura ou o programa, mas como está esse planejamento? Vamos falar um pouco mais no curto prazo. Para 2014, 2015, existe um planejamento exequível e receitas previstas que sejam capazes de cobrir a expectativa de crescimento do Estado do ponto de vista do seu funcionalismo público, da assistência, daquilo que é dever do Estado na segurança pública, na educação, na saúde, enfim? Olha, na realidade, o planejamento volta a ser falado sobre a figura do planejamento a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que começa em 2000. E a partir daí, existia uma expectativa que o planejamento fosse pilotar todo o serviço público. Ao passar do tempo, o financeiro ou a capacidade de financiamento não tem sido aquela resposta, ou não tem tido aquela resposta que a gente espera, e começa a se ter um intercâmbio, ou vamos dizer assim, uma linha onde o financeiro passa a pilotar mais do que o próprio planejamento. Então você tem um pouco mais de dificuldade de fazer o planejamento. Mas ainda assim é feito dentro da disponibilidade financeira. Lógico que um plano de longo prazo, igual foi feito, ele tem que ser revisto, ele foi revisto agora recentemente, há 2 anos atrás, até para poder fazer os ajustes em cima da previsão orçamentária, disponibilidade financeira, previsão orçamentária, e o que a gente tem feito hoje são ajustes muito mais em função daquilo que se arrecada e daquilo que se tem que gastar, e a capacidade do Estado de captar recursos para fazer novas obras. O Estado teve e tem hoje uma capacidade positiva, é tanto que nós captamos bastante recursos para novos investimentos, e esse investimento é que tem nos dado uma oportunidade de fazer um planejamento, embora de médio e curto prazo, que com resultado, que são novas estradas, pontes, recuperação de rodovias, a própria questão da Copa do Mundo aqui no nosso estado, na região da Baixada Cuiabana. Então, todo esse processo, ele só veio com a capacidade do Estado adquirir novos recursos. Qual o orçamento global do Estado para 2012 e o previsto para 2013? Na realidade, esse ano nós estamos trabalhando na faixa de 13 bilhões e para 2014 nós estamos trabalhando na faixa de 13 bilhões e meio. Você está considerando aí as operações de crédito? As operações de crédito, sim, logicamente você está levando algumas operações de crédito para dentro desse orçamento. As peças orçamentárias, vamos dizer assim, são feitas hoje diferente da época, pelo menos, que eu estava secretário. Me parece que agora exclui-se da base do orçamento do Estado o que é repassado aos municípios. Isso é uma verdade? Na realidade, a gente exclui para informar esse número. Então, hoje, se você perguntasse a arrecadação bruta total do Estado, você teria que pegar esses 13 bilhões e meio e somar aí os 25% dos municípios, aí você teria a arrecadação total do Estado. É suficiente para manter a máquina operando? Olha, eu diria para você que é altamente insuficiente, porque o Estado de Mato Grosso é um Estado que precisa de muito investimento. É um Estado jovem, é um Estado que não estava dentro de um progresso tão previsto como aconteceu. Quando houve a divisão do Estado, nós sabemos que Mato Grosso, que o pessoal fala, sobrou o Mato Grosso, sobrou o nosso Estado, ele não tinha uma perspectiva de crescimento, e ele, a partir desse momento, ele se tornou o Estado mais pujante dessa federação em termos de oportunidade de crescimento. E, infelizmente, a arrecadação não atende isso. É só ver que nós temos hoje uma malha de 25 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas ainda no Estado, de um total de 30 mil quilômetros. Ou seja, nós temos 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas estaduais e 25 mil quilômetros de rodovias estaduais não pavimentadas. Isso aí dificulta muito o desenvolvimento e o crescimento do Estado, inclusive gerando impacto nesse assunto que você quer tocar, que é a questão dos incentivos fiscais. Eu vou citar alguns números aqui, doutora Avalone, para a sua avaliação e do Arnaldo também. As receitas de 2012, segundo a Secretaria de Fazenda, elas estão menores nominativamente, vamos dizer assim, em relação a 2011, em 2,3%. Ou seja, estão recebendo a menos 60 milhões de reais num comparativo com o orçamento geral da União. Dos repasses previstos da União para o Estado foram diminuídos em 60 milhões de reais. No FPE, uma queda de 80 milhões de reais. Na Lei Candir, do que estava previsto, há um decréscimo
de 35%, ou seja, menos 80 milhões de algo próximo de 400 milhões que o Estado faria jus. Do IPI, com a supressão do IPI, nós tivemos uma queda de 115 milhões de reais de financeiro, né? Ou seja, do que seria aplicado geralmente em rodovias ou em estradas. De outras transferências do governo federal, menos 20 milhões, é o que aconteceu em 2012. E para 2013 há uma previsão ainda mais sombria, de que esses recursos serão ainda mais diminuídos, especialmente em relação ao Fundo de Participação dos Estados, algo próximo para 2013, acumulado aí de praticamente 140 milhões de reais. Nós somos um Estado, doutora Vallone, que somos prejudicados e beneficiados pela Lei Candir. Prejudicados porque ela é desonerada, enfim, não se recolhe diretamente do produtor. Mas, no efeito cascata da economia, nós temos uma injeção de recursos indiretos no consumo de combustível, na telefonia, na geração de renda, no comércio, enfim. Eu pergunto ao senhor, os incentivos fiscais é o vilão do Estado de Mato Grosso ou os incentivos fiscais é a mola propulsora do desenvolvimento do Estado? Com certeza não é o vilão, e isso é fácil de ser explicado e nós vamos fazer isso durante o programa. Mas eu queria entrar um pouco naquilo que você falou aqui dos números, até porque eu fui o relator da Lei Orçamentária de 2012 e lá identifiquei vários problemas que acabaram acontecendo, se comprovando no exercício de 2012, dentre eles o excesso do crescimento da folha do Estado. A folha do Estado vem crescendo a 16% já há alguns anos. Esse ano pretendia-se que ele crescesse menos de 16%, algo em torno de 11%, mas me parece que vai fechar em 16%, pelas últimas informações que eu peguei na Secretaria de Fazenda. E recebi também uma informação de que a lei orçamentária para o ano que vem está prevendo perto de 20% o aumento com a folha de pagamento, que eu não tenho certeza se isso vai se comprovar ainda, talvez o Arnaldo já tenha isso, porque a LOA está sendo encaminhada. Sendo isso verdade, certo? Nós temos um problema com as contas públicas do Estado muito grave, principalmente essa, porque se uma arrecadação está caindo, como você está dando os números aí, que eu não conheço de 2013, e você tem uma folha crescendo a esses níveis, quando a arrecadação, no máximo, vai crescer ao tamanho da inflação, 6%, 7%, 5%. É o efeito tesoura, ou seja, as despesas com viés de alta ou de estabilidade para cima, vamos dizer assim, e as receitas com viés de estabilidade para baixo. E eu, quando fui relator, eu fiz questão de, junto com o presidente da Comissão de Orçamento, que era o Barreto, nós pedimos uma audiência ao governador Silval Barbosa, eu estive junto lá com o governador Silval Barbosa, e eu discuti isso com ele pessoalmente, falando que pela experiência, ou pouca experiência que eu tive em governos anteriores, eu entendia que era o momento de se fazer um grande corte no Estado, de fazer uma reforma de Estado, uma reforma de Estado importante. Nós precisamos definir as prioridades de Mato Grosso. O Estado não pode tudo, e o próprio Arnaldo colocou isso, o secretário Arnaldo colocou isso agora, receita de 13 bilhões para o tamanho de Mato Grosso, se não tiver prioridades claras, ela será, sem dúvida nenhuma, insuficiente. Então, nós precisamos saber aonde gastar e gastar bem, certo? Com uma folha crescendo a 16%, é impossível, é insustentável, e os problemas serão graves e para fechamento deste ano, e principalmente para fechar o governo no ano que vem. Isso eu deixei bastante claro para todos os deputados e falei isso pessoalmente ao governador. Então, isso me preocupa muito, certo? Isso faz com que os níveis de investimento em saúde e educação estão caindo, em modos gerais. Quer dizer, nós temos problemas graves nesse sentido. O que faz o Estado viver uma dualidade, porque nós temos níveis de investimento em infraestrutura grande, graças ao MT integrado, graças à Copa do Mundo, graças a outras coisas, quer dizer, são 4, 5 bilhões de investimentos que estão vindo em obras, em infraestrutura, e em contrapartida nós temos os números do Estado crescendo violentamente por uma insustentabilidade financeira. Então, precisa de uma ação rápida, na minha opinião, de cortes, de ajustes, de definição de prioridades, senão nós vamos viver o final deste governo, graves problemas para o fechamento das contas. Arnaldo, com base naquilo que colocou aqui o Dr. Carlos Vallone, nós sabemos que neste exercício, especialmente no exercício de 2014, existem, vou citar duas apenas variáveis que acabam beneficiando nesse momento relativamente o planejamento, ou seja, a reestruturação das dívidas do Estado que foi feita parcialmente, isso permitiu
ao Estado que deixasse de desembolsar para pagamento de principal e juros da dívida mais de 500 milhões de reais, não é isso? E, além disso, as operações de crédito, que estão sendo contraídas, mais de 3 bilhões e meio de reais até agora, evitando-se o desembolso ou evitando-se a pressão ainda maior sobre o caixa do Estado. Como fica isso para o próximo gestor? Ou seja, ele não terá, possivelmente, esses benefícios, entre aspas, né? E ainda terá que começar a programar o desembolso e pagamento dessas operações. Este planejamento que você vai deixar como legado para o futuro gestor, para ajustes, contempla esse cenário? Na realidade, todo o estudo, quando ele é feito sobre a capacidade de endividamento do Estado, capacidade de captação do Estado, ele é levado em consideração esse trabalho, até porque ele é fiscalizado e acompanhado pela STN. Então, eu vejo que não existe essa questão de como preocupação maior. A preocupação que o deputado citou, e ela é relevante, na área de pessoal, ela está muito mais impactada na parte da previdência do que na parte do ativo. É muito mais na parte do inativo. O Estado acelerou, criou a oportunidade da aposentadoria em 15 minutos. Desculpe te interromper, Arnaldo. É de suma importância o que você está colocando. Eu esqueci desse detalhe. A questão previdenciária do Estado. O Estado está quebrado do ponto de vista da previdência dos seus servidores ou há recuperação para isso? Que, na realidade, é esse o trabalho que está sendo feito agora. Existe uma lei que obriga que todos, ela não pede, ela obriga que todos os poderes, em conjunto, façam o seu fundo previdenciário. Está sendo estudado a parte final agora, junto com todos os poderes do Estado, e em cima disso, então, que está sendo feito o novo sistema previdenciário. Mas o Estado acelerou muito isso. O Estado tinha muitas pessoas em condições de aposentar e que não estavam em condição de aposentar. Só que, para poder atender à necessidade da Previdência do Estado, o Estado deixou de pagar 1 para 1, ou seja, a contribuição de uma parcela de 11% do servidor com uma parcela de 1% do Executivo. Isso passou a ser 1 para 2, ou seja, o Executivo hoje paga de forma dobrada. Então, isso deu um impacto muito grande na folha do Estado e isso é preocupante, isso realmente é preocupante. Mas que nessas negociações que foram feitas junto com o Ministério, recentemente agora, houve o aceite para diminuir o déficit previdenciário, de incorporação de bens patrimoniais do Estado, e isso aí já está sendo feito através de lei que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, não sei se já está oficialmente, mas extraoficialmente foi encaminhado para fazer as primeiras análises, e eu acredito que isso vai se resolvendo ao longo do tempo, mas que é preocupante e que tem que ser acompanhado de perto, e essa é a determinação do governo Silval para o secretário Fayad, que isso seja acompanhado não tão de perto não, é de dentro mesmo, porque aí talvez esteja a grande dificuldade, quando o deputado fala, e é uma realidade, desse acréscimo na folha de pagamento. E ela em todo sentido, tanto de quem tem fundos, onde a vinculação do salário sai dentro do fundo, quanto de quem tem recursos dependendo da fonte de saída. O Executivo, Arnaldo, paga, está a cargo do Executivo, do Governo do Estado, o recolhimento sobre os servidores do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, ou isso está separado por poderes? Hoje ainda está separado. A ideia é que isso tudo se agrupe num fundo só. E esse fundo é aquele mesmo fundo que foi criado ainda na sua época, que você estava lá, onde todos farão parte, que é analisado em forma de conjunto, todos os órgãos vão fazer uma forma colegiada e cada um terá o direito de assentar como presidente desse colegiado a cada 2 anos. Então, a perspectiva é que no final desse ano agora, todos se migram para esse fundo e aí você passa a ter uma nova realidade da Previdência do Estado de Mato Grosso. Valone, o Estado criou uma empresa chamada MT-Par, né? Você, como deputado, deve ter acompanhado isso. E, na minha opinião, e eu disse isso ao governador Silval Barbosa já por diversas vezes, e não é nenhuma crítica aos gestores que lá estão, que são todos colegas, secretários e amigos, mas é preciso dizer, é um canhão na mão do governo que está sendo usado como uma espingarda de pressão. Porque esta empresa estatal de economia mista, ela tem como prerrogativa poder absorver o patrimônio estadual, poder absorver o que há de seletivo na dívida ativa, poder constituir um fundo de investimento e, através deste fundo, agregar a questão previdenciária e, pelo menos, dar uma segurança aos servidores públicos de que todos receberão corretamente a sua aposentadoria. Eu não vejo
algo sendo feito fortemente nessa questão. Mas eu quero aqui parabenizar o governador Silval Barbosa por estar fazendo o enfrentamento dessa questão, já que governantes do passado, nenhum teve a coragem de fazer esse enfrentamento. Se não estiver equivocado, são mais de 13 bilhões o tamanho desse furo. É preciso enfrentar isso. Então, está de parabéns você, o secretário de Fazenda e os demais, especialmente o nosso governador, por estar encarando esse problema de frente. Nós vamos chamar mais uma matéria, Avalone, e aí você vai ter a oportunidade de responder ao questionamento que eu lhe fiz, se os incentivos fiscais são vilões da economia de Mato Grosso, é o vilão da economia de Mato Grosso, ou se é a mola propulsora do desenvolvimento. E eu vou tecer alguns comentários também, que eu tenho dúvida hoje se é vilão ou se é mola propulsora da forma como está sendo utilizado o incentivo fiscal. Porque aqui a linguagem é franca, ela é objetiva e o telespectador merece essa opinião imparcial, né, e essa análise crítica dos fatos. No Supremo Tribunal Federal, em Brasília, 13 governadores debateram com 8 ministros a necessidade de regulamentar a concessão de incentivos fiscais nos estados. Conforme o governador Silval Barbosa, o objetivo é evitar que uma votação do STF possa derrubar os incentivos e causar grandes prejuízos. O pleito nosso é para aguardar até que a gente defina um texto de uma lei onde regulamenta o ICMS dos estados. Porque não se achou um consenso, ainda está se procurando, agora está elaborando um projeto de lei para dar iniciativa no Senado e aí sim, aprovando, acaba essa diferença e essa guerra fiscal que ainda existe em alguns estados mais agressivos. Publicado essa súmula, nós perdemos de imediato 18% da nossa receita. Com certeza é um impacto muito grande para o estado de Mato Grosso. O secretário de Fazenda de Mato Grosso explica como a perda dos incentivos para a instalação de indústrias pode afetar a receita do estado. Podemos perder indústrias, perder empregos, perder valor agregado, que pode chegar a 6 bilhões de reais na economia no ano que for publicada essa súmula. Consequentemente, com menos emprego, menos produção e menos consumo de energia e combustível, a arrecadação deve cair 1 bilhão de reais no mesmo ano. Então, é muito grave a situação. É importante que o Supremo pense bem sobre o problema. E o problema não é judicial, o problema é mais econômico e normativo. Falta uma reforma na legislação do CONFAS, que trata do assunto, e uma atuação junto ao Congresso Nacional para regulamentar a matéria. Os demais governadores ressaltam que o que estão defendendo é uma política justa que garanta o desenvolvimento regional. No nosso entendimento, não é discutir a guerra fiscal, e sim uma política, através de lei, mais justa para que possamos propiciar desenvolvimento a todos os nossos estados. E esta discussão se faz no Supremo e no Congresso. Agora trabalharemos os governadores com os senadores para apresentarmos um projeto de lei para que o Supremo Tribunal Federal não seja obrigado a fazer o que os parlamentares têm que fazer numa união de parlamentares, executivos e Supremo Tribunal Federal. Arnaldo e Avalone, eu tenho acompanhado de perto essa movimentação em Brasília por estar secretário de Articulação Institucional. E esta semana nós acompanhamos o governador Silval Barbosa, aliás, o secretário Arnaldo também estava presente no Congresso Nacional e depois no Supremo Tribunal Federal. Há um desespero generalizado de 22 entes federados. 22 estados brasileiros estão em desespero nesse momento, porque há um risco de ser votada uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, onde torna os incentivos produto de 10, de 15 anos atrás, irregulares, fruto dessa guerra fiscal. Porque para você que é telespectador, para você dona de casa, para você trabalhador que está nos assistindo, o que isso quer dizer? Mato Grosso, como outros estados da federação, tem que fazer o uso da política do incentivo fiscal para atrair
novas indústrias, consequentemente novos empregos, agregar valor, circular riqueza, gerar mais impostos, mas para que isso aconteça é necessário que o investidor se sinta atraído. De que forma ele vai se sentir atraído? Por um incentivo concedido no ICMS do Estado, no IPTU, no ISS do município, na União também através de programas do governo federal, para que ele venha se instalar longe dos centros consumidores. E nós temos um grande problema de logística que é destinar depois essa produção que torna Mato Grosso menos competitivo, enfim. Então, é uma questão macroeconômica que envolve tudo isso. A soja nossa aqui, ela é vendida 11 ou 9 dólares a menos do que é vendido em outros estados como o Paraná, que estão mais próximos do porto, em função do frete e em função das despesas que se ocorrem porteira para fora. Mato Grosso corre o risco de perder R$1 bilhão se essa súmula vinculante for votada. Por isso, ontem estava lá e eu tive a honra e o prazer de estar lá acompanhando o governador e nós fomos em 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, ministro Luiz Barroso, Teori Zavascki, Lewandowski, ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, enfim, fomos em vários. Todos eles se sensibilizaram com essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Supremo diz, olha, os estados têm que se mexerem politicamente, lá no Legislativo, para que essa questão não venha a ser decidida no Judiciário. Para isso é necessário que se coloque em votação um projeto de lei. E é sobre isso que eu queria que nós discutíssemos. Por quê? Esse projeto de lei, Avalone, você que é especialista na indústria e no comércio, ele está tratando a questão dos incentivos como inversamente proporcional aos PIBs nominais de cada estado. O que isso quer dizer? Que São Paulo tem o maior PIB do país, então ele vai poder incentivar empresas a se instalarem lá com menor poder de negociação. Por quê? Já está industrializado, já gera receita, pode dar oportunidade, como o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que poderão praticar alíquotas maiores e concessões maiores de incentivo. Não sei se essa discussão passa, mas ela vai ser feita no Senado porque há equidade, onde 3 senadores representam cada um desses estados. Por isso eu te perguntei, Avalone, os incentivos fiscais serão vilão da economia de Mato Grosso, vamos regionalizar a discussão, ou poderá ser a mola propulsora do desenvolvimento? Com certeza não é vilão e pode ser a mola propulsora. Tem sido, durante muitos anos foi. Hoje a discussão ela é muito intensa. Eu acho que muitos são culpados pela falta de entendimento hoje da sociedade quanto ao programa de incentivos. E eu entendo que o Supremo não deverá decidir isso neste momento, eu espero isso, conforme os governadores estiveram lá, até porque essa matéria está no Supremo porque é uma matéria constitucional. E porque a Constituição do Brasil, ele fala em desigualdades. Ele fala que o Estado, a federação, o ente federativo, ele tem que trabalhar as desigualdades regionais. E essa desigualdade regional não tem sido trabalhada adequadamente. Por isso os estados estão, através dos incentivos, tentando compensar essas desigualdades. Então, portanto, não dá para votar primeiro, uma súmula vinculante que vai arrebentar os estados, como foi colocado pelos governadores e pelo secretário, sem antes discutir os projetos de desenvolvimento para suprir essas desigualdades. Então, isso que é importante a população entender. Por isso que é importante os ministros do Supremo estarem tendo esse entendimento, pelo que foi colocado por quem participou dessa reunião, que isso precisa ser discutido no Legislativo, porque é lá, com essa equilíbrio no Senado, que nós vamos poder resolver isso. Acho que essa proposta que está sendo discutida lá, não me parece, no meu entendimento, que seja melhor, porque eu entendo que nós deveríamos estar discutindo mais em cima das nossas potencialidades regionais. O Centro-Oeste tem uma potencialidade clara do agronegócio, está escancarado isso. A balança comercial brasileira, ela só está mantendo um mínimo de equilíbrio por causa do agronegócio e, portanto, por causa do Centro-Oeste e principalmente por causa de Mato Grosso. Então, aqui, os incentivos nesta área são mais do que necessários, são mais do que prementes e não tem por que São Paulo querer disputar com o Mato Grosso nesta área. Como o Mato Grosso não precisa disputar com São Paulo para trazer uma indústria de automóvel para cá. Agora, na indústria da soja, na indústria do milho, na indústria do arroz, do algodão, no que nisso
significa para frente, como tecelagens, como margarina, como todos os desdobramentos disso, quer dizer, a edificação dessa cadeia produtiva precisa ser feito aqui no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste e com a determinação do governo federal, dando apoio através de incentivos, como existia a Sudam. Se a Sudam teve problema de uso, de mau uso, é aquela história, se põe na cadeia quem assim o fez. Agora, terminar com os incentivos que serviam para regionalizar isso, para diminuir essas diferenças, esse é um grande equívoco, que não conseguiu ser substituído até o momento. Então, incentivo pode ser e é a mola propulsora dos estados, precisa ser de forma consciente e naquilo que é importante, precisa sempre se preservar alguma coisa para aplicar na área do social, precisa se criar fundos em cima deles para que aplique no pequeno, para não se dar só incentivo para o grande. Nós precisamos que os pequenos também tenham direito naquilo que é incentivado, que parte desse recurso vá para um fundo, como é o Fundeic, né, no estado de Mato Grosso, e esse recurso vai ser aplicado no pequeno, para que ele possa se desenvolver. Quer dizer, precisa ser feita uma engenharia administrativa e financeira. Foi correto ter acabado com vários programas que tinham no estado, Proleite, os prós que tinham, e reunidos todos num único programa que é o Fundeic? Na minha opinião, não foi. Eu até discuti isso muito dentro da Federação das Indústrias, como vice-presidente da federação. Foi uma iniciativa da própria Federação das Indústrias, então não foi só uma iniciativa de governo, que foi recepcionada pelo governo, mas eu fui muito contra isso, porque eu entendo que quando você trabalha em cima de cadeias produtivas, você tem um estudo em cima daquela cadeia e depois você tem um acompanhamento dela. Você vê, teve um problema aqui com suínos, há uns 2 anos atrás, e eu não sei se continua até hoje, mas por causa da não exportação para a Rússia, que era um grande consumidor aqui, a Ásia quase aniquilou com os suínos no estado de Mato Grosso, com a cadeia toda da produção de suínos. Se nós tivéssemos a granja de qualidade só atuando como ela foi criada, uma intervenção do Estado em cima da granja de qualidade era muito mais fácil, porque você estava atacando um problema que podia ser por 3 meses, 4 meses, 6 meses e voltava ao normal. Quando você tem um programa só, como é hoje o Prodeic, quando você tem que atuar individualmente, você tem um problema, porque você não pode atuar. Então, por isso que eu entendi que nós devíamos manter. Dá mais trabalho? Dá, mas essa é função de Estado. Esse tipo de trabalho é um trabalho necessário e que pode ajudar a tirar as crises ou um setor da crise no momento de crise internacional. Eu vou continuar, Arnaldo, mais um questionamento com a Valone, porque o que ele colocou aqui agora, com o que eu vou perguntar a ele, eu acho que afeta diretamente o planejamento do Estado. Você vai confirmar para a gente se afeta realmente ou não, mas você vai ter que dizer a verdade. É correto incentivar a indústria e o comércio, outros setores da economia, setor primário, secundário, terciário, enfim, ou correto para se focar no desenvolvimento sustentável do Estado, concentrar realmente os incentivos em novas atividades não similares no Estado, ou aquelas que são similares, igualar concorrencialmente para que não haja desnivelamento, vamos dizer assim, dentro dos setores. Qual a sua opinião, Avalon? Eu acho que o incentivo fiscal ele foi criado originalmente, e é a função mais clara dele, é para o setor industrial, sem dúvida nenhuma. O setor comercial, você tem que agir pela Secretaria de Fazenda em cima de desajustes regionais. Por exemplo, o Goiás, na área de tecelagem ou na área de atacadista, ela costuma reduzir as taxas lá, na minha época reduziu para 2%, para 1%, e se isso não for atendido rapidamente pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, você faz com que todo mundo transfira os centros de comercialização que estão em Mato Grosso para Goiás, assim do dia para a noite. Então isso não é incentivo fiscal, isso é uma ação de Estado, uma ação de Secretaria de Fazenda, combinada com a Secretaria de Indústria e Comércio, com certeza, para que a gente atue e depois, no CONFAS, os secretários e os estados atuem regionalmente para mostrar que esse desequilíbrio está causando um impacto muito grande na folha. Agora, isso não é incentivo, isso são ações de ajustes que precisam ser feitas. A incentivo fiscal, não. A gente traz no setor industrial e pode sim, como nós criamos, como eu criei naquela época, que era o Fundei, nós criamos Fundeic, colocamos um C de comércio, foi até uma lei do Barreto. Para que isso? Para que os recursos que vinham da indústria fossem também aplicados no pequeno do comércio, que também tinha o direito de multiplicar e de ter um acesso a recurso. Então, assim, ajuda o comércio também, mas comércio é tratado pela fazenda, comércio é tratado junto com a indústria e comércio, mas para
tirar desequilíbrio. Incentivo é outra história, é feito no setor industrial, trabalhando com o setor primário, para que a gente possa fazer essa industrialização no Estado. Arnaldo, quando fiz essa indagação ao Dr. Carlos Avalone, me veio na cabeça, lembrando o período enquanto secretário de Fazenda no passado, de que tudo isso afeta a receita pública, né? Isso é fato. Eu tenho a impressão que o governador Silval Barbosa, o governo do estado de Mato Grosso, teve uma oportunidade histórica de tentar se resolver de vez essa questão, que foi agora com o vencimento de sem números de incentivos e praticamente uma renovação quase que assodada que foi feita, quase que emergencial. Pressionado, primeiro, por esse problema todo de cai ou não cai o incentivo fiscal, então é melhor que se conceda, se prolongue tudo isso para que Mato Grosso não perca o bonde da história, mas por outro lado, poderia ter sido um grande momento para se equalizar um pouco isso, socializar mais essa tributação, de forma que, não com aumento de carga tributária, mas com a melhoria da base, vamos dizer assim, de arrecadação, pudesse se melhorar um prognóstico aí para o futuro do Estado. É possível planejar o Estado com esse quadro de incentivos que foram renovados, os que virão e aqueles que não aparecem, que na verdade são renúncias fiscais feitas pinceladamente, o que eu acho de certa forma danosa, porque o incentivo tem que ser concedido para uma cadeia, para um setor, para que todos tenham o mesmo ambiente concorrencial. É possível planejar o Estado com esse quadro? Do ponto de vista da receita, me perdoa? Eu na realidade, eu gostaria, essa discussão é muito mais ampla, eu gostaria só de colocar ela da visão como nós no planejamento enxergamos. Ela, na realidade, para mim, quando se fala em incentivo fiscal, eu divido o incentivo fiscal em 3 etapas, em 3 partes. A primeira é o incentivo puro, aquele que é dado pela SICM, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia. E tem outras 2 partes que é discutida no CONFAS e a âmbito da Secretaria de Fazenda, ou seja, benefício e desoneração. Benefício, para que o pessoal entenda, é o seguinte: quando você tem um deficiente físico, o governo federal propõe a exoneração, que desonere o imposto, o IPVA, os impostos que compra para carro. Então você incentiva ou dê condição de beneficiar alguém que precisa de benefício. Isso são benefícios, isso é dado através da Secretaria de Fazenda, orientado pelo CONFAS, orientado diretamente pela Presidente da República ou até pelo próprio governador do Estado. A desoneração cai um pouco nessa questão do comércio. A desoneração também é dada pela Secretaria de Fazenda, também envolve às vezes o CONFAS e acontece um problema igual o deputado acabou de falar. Por exemplo, se houver um problema de febre aftosa no entorno de Mato Grosso, igual teve recentemente, nós que somos o maior produtor bovino, nós que temos o maior rebanho bovino desse país, o que acontece? Se a Rússia deixa de comprar, eu passo a ter uma carne, e essa carne, se eu for exportar ela, ou se eu for tirar ela do Estado, já que eu não vou poder exportar, para mandar para outro lugar, eu tenho uma competição desigual pelas barreiras de impostos. Aí eu faço, sim, a desoneração. Então, quando às vezes nos perguntam qual é o valor do incentivo fiscal do Estado de Mato Grosso, o incentivo fiscal para as indústrias, para trazer novas indústrias para cá, ela representa 1/3 daquilo que é avaliado. Então, essa é uma questão que dificulta muito o entendimento da população e até das pessoas que discutem isso com a gente na rua. Falam, não, você tem 1 bilhão de incentivo fiscal. Negativo, eu tenho entre 300 e 350 milhões de incentivo fiscal. O resto são desonerações do governo federal e do governo estadual. Cumulativas, né? Cumulativas. Então, são coisas que acontecem fora do âmbito só do incentivo fiscal, do que é tratado e que a gente fala, que é incentivo fiscal para as indústrias, trazer geração de emprego e renda, que é outra coisa. Arnaldo, esse tempo de resposta entre o incentivo e o início de geração efetiva de uma indústria capaz de gerar impostos, pode estar afetando, pode estar ajudando no déficit que o Estado tem hoje, ou há um problema realmente de planejamento? Não estou dizendo de você, secretário de planejamento, de planejamento das áreas finalísticas do Estado. Na educação, na saúde, na segurança, no turismo, enfim, na cultura, no esporte e lazer. Isso está sendo afetado por uma diminuição da receita oriunda dessa guerra fiscal ou há outros fatores que estão contribuindo para isso? Independente de qual fator, eu poderia dizer para você o seguinte: nós sabemos que a agricultura hoje contribui efetivamente, dentro do percentual da nossa receita, em torno de 3%, que é o valor que ela contribui efetivamente.
como nós temos a questão da Lei Candir, o Estado não recebe hoje 10% do que poderia arrecadar com a Lei Candir. Então, isso é uma incoerência, isso é uma questão federal, está sendo tratada. Hoje, há uma, vamos dizer assim, uma perda da Lei Candir por Estado por ano na ordem de 2,5 bilhões. A nível nacional, chega a 36 bilhões. E o que é distribuído para os estados nessa perda é 3 bilhões, que vem há muitos anos distribuindo. Você distribuiu dessa forma, nós recebemos sempre 190, 180 milhões, que é o que a gente recebia por ano da lei, para compensar isso que está aí. Acontece que gera-se emprego, acontece que eu trago gente para trabalhar, acontece que eu abro novas fronteiras, como nós estamos abrindo agora, a fronteira do Araguaia. Quando eu abro lá, eu estou gerando uma grande oportunidade de pessoas que vão para lá trabalhar, e eu tenho que levar escola, saúde, tenho que levar segurança, tenho que levar infraestrutura. E isso que está aí, com os recursos que são retornados para o Estado, você não consegue. Quando você vira isso para o lado do incentivo fiscal, você consegue através dos impostos agregados. É onde você também consegue na agricultura, que é o consumo do óleo diesel, que é o consumo do combustível, é o supermercado. Então, eu encaro esse incentivo fiscal, ele tem que ser pensado de uma forma muito mais ampla. Tem que ser pensado como a gente pensa a Lei Candir, que não é citado como incentivo fiscal. Se eu colocasse a Lei Candir no incentivo fiscal, são mais 2,5 bilhões. Então, quando eu falo dos incentivos fiscais, esses incentivos fiscais, do lado de lá, está gerando emprego, renda, e está gerando consumo, comida, e supermercado, e uma série de receitas que acompanham para dentro do Estado. Agora, é insuficiente? É insuficiente. O Estado de Mato Grosso é muito grande, o Estado de Mato Grosso é novo, tudo que se vai fazer depende de uma demanda, você não está estruturado como os outros estados maiores e nem como o próprio Mato Grosso do Sul, que já pegou ele mais estruturado. As cidades de Mato Grosso do Sul eram muito mais estruturadas que a cidade de Mato Grosso. Então, Mato Grosso hoje tem esse problema? Tem sim. Esse problema vai se agravando à medida que Mato Grosso cresce. Mas à medida que Mato Grosso cresce e que esses incentivos que foram dados começam a entrar novamente, ele começa a gerar uma outra oportunidade de novos incentivos. Se você perguntar para mim qual que é a dificuldade do Estado de Mato Grosso hoje de trazer mais empresas e indústria para cá, eram 2 problemas que nós tínhamos. Um está resolvido, que é a energia. A indústria, ela precisa de 2 coisas, de energia e infraestrutura. Aliás, no nosso dia a dia, nós sempre falamos, né? Para que haja desenvolvimento, você precisa de uma coisa muito simples para que haja progresso. Porque o progresso não dorme no escuro e nem caminha na lama. Ele precisa de energia e precisa de asfalto, infraestrutura. Então, esse é que vai levar ao progresso. Então, nosso Estado precisa de mais infraestrutura, precisa, sim, trazer mais indústrias, precisa, sim, trazer mais condições de industrializar o Estado, diminuindo a pressão das commodities. Aí, sim, nós vamos ter um Estado um pouco mais rico, mais econômico, e aí, sim, poder dar essa satisfação de ter uma arrecadação cada vez maior. Ok, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu estou aqui acompanhado de Arnaldo Alves, secretário de Planejamento do Estado, ex-secretário de Infraestrutura, e também Dr. Carlos Avalone, ex-secretário de Turismo, de Indústria e Comércio e deputado estadual. Na sequência, nós voltamos para finalizar e aí nós vamos trazer também uma visão social sobre essa questão dos incentivos, enfim, concedidos do Estado de Mato Grosso. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o programa Éder Moraes, Fatos e Versões. É um prazer ter a sua companhia. Nós estamos hoje conversando e debatendo assunto de seu interesse. Nós estamos falando da economia de Mato Grosso, especialmente dos incentivos fiscais. Se esses incentivos é o vilão da economia de Mato Grosso ou se é a mola propulsora do nosso desenvolvimento. Estou convencido, depois da fala do Arnaldo Alves e do Dr. Carlos Avalone, de que realmente é a mola propulsora do desenvolvimento sustentado do Estado de Mato Grosso, mas que é necessário se fazer ajuste em critérios.
Nós vamos a uma rápida matéria, na sequência nós continuaremos com a nossa discussão. A história econômica dos países e do Brasil, do Mato Grosso, tem mudado muito nos últimos anos. Nós estamos urbanizando as regiões, o país, o estado. Existe uma migração, principalmente nos últimos 30 anos, muito grande para a cidade. E com a Constituição de 88 e depois com as privatizações, o papel do Estado em relação ao cidadão mudou muito, em relação ao comércio, em relação às empresas. É fundamental que o Estado, além de regular a economia, seja capaz de fomentar a economia. Então, quando estamos falando de incentivos fiscais, não estamos falando de prêmio, estamos falando de mecanismos que você pode melhorar a economia. Através dos incentivos fiscais, não ganha apenas a empresa, deve ganhar também o cidadão, porque há uma geração de emprego, há geração de renda e há uma reorganização da sociedade e das cidades. Arnaldo e Avalone. Começo com a Avalone. Você concorda com o que disse o nosso cientista político, teólogo, sociólogo, João Edson? Sim, lógico. Ele colocou muito bem aí essa avaliação, que acaba sendo a avaliação final do nosso programa aqui, do teu programa, e que nós temos o orgulho e a honra de estar participando. Eu queria, nesse fechamento aqui, da minha fala e da minha participação, dizer que quando uma empresa ela escolhe um estado ou ela é atraída para vir para o estado, ela não olha só os incentivos. Isso é importante que se diga. E eu tive essa experiência naquele programa que ficou conhecido como Mato Grosso é Hora de Investir, que nós fomos para mais de 20 países no mundo e fomos para mais de 80 cidades no interior do Brasil. O empresário ele quer saber também qual que é a situação do Estado. Por isso que eu fiz questão de falar da situação das contas do Estado. Porque o empresário sabe que se as contas estiverem desequilibradas, no final da conta, o Estado vai buscar o recurso em cima dos empresários. Não é bem dos empresários, vai em cima da população através dos empresários, aumentando a carga de ICMS, aumentando a carga de impostos. Então você precisa mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos um Estado equilibrado nas suas contas públicas, que isso está sendo cuidado adequadamente, para que, a partir disso, tendo incentivos, eles possam escolher e vir com mais segurança para cá. Precisa de infraestrutura, precisa de energia, precisa de asfalto, mas precisa de um Estado equilibrado. Quer dizer, isso é fundamental e a gente espera que ainda nesse final, nesse 1 ano e meio que falta aí para terminar o governo, que o governador Silval Barbosa, ele, com a sua perseverança, ele faça esse ajuste necessário para que ele possa entregar bem o estado de Mato Grosso com as obras que ele está fazendo, com Copa do Mundo, com MT Integrado e com outras obras que estão sendo feitas no estado. Arnaldo, além da visão social colocada pelo Dr. João Edson, eu pediria nesse fechamento se o estado de Mato Grosso fecha 2014 com déficit ou com as contas suas regularizadas ou com algo administrável para o próximo gestor. Olha, a função nossa da equipe econômica do Estado é garantir o equilíbrio fiscal do Estado. Ele tem sido garantido devagar, às vezes apressado, mas ele tem sido garantido todos esses anos. Logicamente, quando você garante muito o equilíbrio fiscal, você deixa de investir aquilo tudo que você quer investir. E aí você busca recursos onde você tem que buscar. Felizmente, por estar equilibrado, nós conseguimos, a partir de até de 2010, 2009, 2010, uma grande capacidade de investimento e captação de recursos para o Estado. São 3,5 bilhões, mais do que nós já tínhamos conseguido lá atrás. O valor já passa de 4 bilhões de investimento. Nós já aplicamos até agora esses recursos que vieram para a execução desse grande desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso, que vai ser essa parte de infraestrutura, o legado que vai ser deixado pela realização da Copa do Mundo aqui. Eu não preciso nem destacar isso, o Maurício já falou sobre isso aqui recentemente. E nós temos um programa muito forte no interior, que é o Mato Grosso Integrado, e uma coisa que pouca gente ainda viu ainda, porque está na fase final de elaboração, que são as substituições de ponte de madeira por ponte de concreto. O Estado hoje, poucas pessoas sabem, tem mais de 3.000 pontes de madeira. Isso custa para o Estado, por ano, e a gente não consegue atender todo mundo, em torno de 20 milhões. Nós estamos projetando fizemos um programa de 470 milhões de reais, substituindo a maioria dessas pontes, as maiores, por pontes de concreto. Nós estamos com um programa de restauração de rodovias na ordem de 250 milhões de reais. Então, tudo isso somado é uma forma de você
modificar um pouquinho esse aspecto ou essa ideia de investimento para dentro do estado de Mato Grosso. Acho que o governo Silval, em termos de investimento, vai conseguir fazer um grande trabalho, já está sendo feito na capital e agora no interior, e a gente espera que com esse trabalho, com esses investimentos, a gente consiga segurar na parte econômica os recursos necessários para que a gente entregue, no final de 2014, as contas do estado em forma de equilíbrio, de tal forma que o próximo gestor tenha condição de continuar administrando o estado, fazendo as coisas e deixando acontecer na medida certa que Mato Grosso precisa. Mato Grosso não pode parar. Mato Grosso é um estado criança que tem que tornar adulto em curto prazo. Doutora Vallone, para nós encerrarmos a nossa entrevista, uma crítica e um elogio ao governo do estado de Mato Grosso, não a pessoa do governador, a figura lato sensu do estado, do ponto de vista da sua condução nesse momento. O que o senhor diria como uma crítica e algo que o senhor vê de muito positivo? Eu insisto que a crítica é no descontrole das contas públicas, principalmente folha de pagamento. Eu acho isso grave e isso precisa ser ajustado e eu quero acreditar que o governador Silval Barbosa o fará até o final do seu governo. E um elogio é, sem dúvida nenhuma, o programa de investimento Copa do Mundo, Mato Grosso Integrado, que isso é fundamental para os investimentos do estado, é muito importante e gostaria que na crítica, vou fazer duas, mas é no intuito de ajudar, que é o FETAB. Eu acho que a questão do FETAB continua muito descontrolada, perdeu a credibilidade, existe um movimento contrário ao FETAB e que ele é fundamental para os investimentos do estado. O está dando suporte a muitos desses investimentos que foi citado pelo Arnaldo aqui com muita competência. Então, nós precisamos recuperar a credibilidade do FETAB também antes do final desse governo. Arnaldo, 30 segundos para uma crítica e não vou dizer um autoelogio, mas um elogio ao governo do estado de Mato Grosso. Não, a dificuldade que nós temos hoje, que é a grande dificuldade mesmo, é sobre a administração dos recursos do estado. É muita demanda e pouco recurso. Elogio é o trabalho de toda a equipe no sentido de fortalecer o estado de Mato Grosso, se não se autofortalecer. Nós somos um governo de vários partidos, de coligados, e são várias pessoas que fazem parte disso, e todos estão imbuídos, independente do partido, para que a gente tenha um estado cada vez mais forte. Muito obrigado, Arnaldo Alves, secretário de Planejamento do estado de Mato Grosso. Muito obrigado, doutor Carlos Vallone, deputado estadual, ex-secretário de Indústria e Comércio. Como todos nós podemos observar, nós temos problemas setorizados na área do planejamento, na área da concessão dos incentivos fiscais do estado de Mato Grosso. Por mais que haja o esforço relevante dos nossos gestores de estar sendo capitaneados com mão de ferro pelo governo do estado de Mato Grosso, mas nós temos problemas pontuais e alguns generalizados que precisam ser resolvidos. Incentivos fiscais não podem ser concedidos de forma a estabelecer a concorrência predatória, ou seja, que uns cresçam e outros diminuam. Não. Incentivo fiscal tem que ser dado para o crescimento sustentado do estado de Mato Grosso, que chegue à ponta final na área da indústria em especial e quando isso for para o comércio, tem que ser concedido para um setor de uma maneira geral. Não se pode pincelar incentivos dentro de setores da economia de Mato Grosso, porque senão a concorrência passa a ser desleal. Quando há o recolhimento tributário socializado, com a base tributária aumentada, é possível se praticar a diminuição da carga tributária. Mas enquanto se praticar o pincelamento cirúrgico de concessão de incentivos, nós vamos ter a carga tributária sem condições de ser diminuída em socialização com todos os setores da economia de Mato Grosso. O nosso planejamento precisa ter receitas futuras, presentes, de curto e de médio prazo, para que se tenha um planejamento consistente, não um planejamento que tenha que ser mudado a todo momento. Não pode ser maquiado o planejamento do estado de Mato Grosso. Ele tem que espelhar a realidade, porque não adianta se diminuir no orçamento para depois se praticar a distribuição desse superávit ou desse resultado financeiro capaz de gerar novos orçamentos
para que a aplicação não seja feita, entre aspas, dentro de um orçamento impositivo, social e que realmente atenda os anseios da sociedade mato-grossense. Eu espero que você esteja abastecido de informações consistentes e que o seu raciocínio, a sua formação de opinião tenha sido melhorada com as informações aqui recebidas.